Graça e paz, tudo bem com você? Então, que alegria podermos nos reencontrar mais uma vez por este mecanismo tecnológico, no qual nós podemos dar continuidade ao cronograma de aulas do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula especial do nosso cronograma. Bem, muito obrigada por abrir as portas da sua casa, as portas da sua vida, para que possamos participar de tão importante tema voltado para destravar mulheres, para ministrarem o Evangelho de Jesus. Muito bem, eu sou Clemirene Oliveira, mentora do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Gostaria de te perguntar, você acredita que existe um substituto para você? Você acredita que você pode ser substituído ou substituída? Você acredita que existe alguém que pode assumir o seu lugar? Bem, o tímido, ele costuma sofrer consideravelmente devido ao fato de não conseguir externalizar ou exteriorizar a mensagem que carrega no seu coração ou na sua mente. Quando o tímido se percebe bloqueado ou paralisado diante da exposição de sua mensagem, este sofre ainda mais. E quando o bloqueio é maior que a coragem para desafiar e encarar os seus medos, o tímido, numa conduta de escapismo, numa conduta de esconderijo ou de autoproteção, ainda que inconsciente, este procura um meio para fugir. E uma das afirmações mentais que pode surgir nesta oportunidade seria o seguinte: não tem problema, se eu não for, outro irá no meu lugar. Até aqui, você tem acreditado que se você não for, haverá um substituto para você? Você acredita que se você não propagar o Evangelho, Deus mandará outro em seu lugar? Se você acredita que Deus tem um substituto para você, então a reflexão desta aula tem endereço certo. E o endereço é você. Eu te aguardo durante todo o intervalo da nossa aula. Não saia daqui. É até comum a crença de que se eu não for, Deus mandará outro em meu lugar. E quando nós pensamos a respeito desta afirmação, convém que nós analisemos alguns exemplos de como a Bíblia nos direciona nesse sentido, ou o que a Bíblia traz nesse contexto. E quando eu analiso a questão de ser ou não substituído, se podemos ou não ser substituídos no ofício para o qual o Senhor nos chamou, eu lembro de 3 personagens da Bíblia. O primeiro personagem da Bíblia que recordo é de Moisés. Moisés foi chamado. E quando Moisés é chamado, em meio à sarça, a sarça que arde, que queima, mas não se consome, quando ele está no meio do rebanho do seu sogro Jetro, Deus o chama, Deus o convoca para uma missão. No livro do Êxodo, no capítulo de número 3, Deus chama Moisés. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2.
Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo de número 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Agora, acompanhe comigo a continuidade dessa história no capítulo de número 4 do mesmo livro do Êxodo. Capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que há de falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Nesse texto lido, nós observamos quando Deus faz um chamado a Moisés. Deus faz um chamado a Moisés. Moisés recusa porque ele considera a sua incapacidade, a sua limitação
no falar. Ele se considera uma pessoa não eloquente, uma pessoa que é pesada de lábios, que tem dificuldade de verbalizar as palavras, e Deus, ao invés de substituí-lo, porque Moisés pede que Deus o substitua. No versículo de número 13, quando ele diz: "Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim." Moisés pede para ser substituído. E Deus lhe permite ter um ajudante, menos um substituto. Mas eu não quero parar apenas no exemplo de Moisés. Eu quero ainda caminhar com você até o profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Eu quero também ler com você para que nós possamos analisar mais um exemplo a respeito do chamado e da substituição daquele que foi chamado. Profeta Jeremias, capítulo de número 1. Nós leremos alguns versículos para pontuar com você acerca da questão, acerca da substituição daquele que foi chamado. Leiamos. Eu espero que você já esteja com o seu livro mais precioso em mãos e acompanhando a leitura, tá bom? Então leremos Jeremias, capítulo de número 1, que nos diz assim, a partir do versículo de número 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, ou eu sou contigo para livrá-lo, diz o Senhor. Mais uma vez, nós encontramos um indivíduo com um chamado poderoso da parte de Deus, nesse caso, Jeremias. Jeremias é chamado e Deus lhe diz que antes de formá-lo no ventre, Deus o chamou, Deus o conhecia. E antes que ele fosse formado na madre, Deus já o havia consagrado e ainda o entregado às nações como profeta. Antes mesmo de nascer, Deus já o constituíra como profeta de Deus, como aquele que ouve de Deus, empresta os seus ouvidos a Deus para ouvi-lo e empresta a sua boca a Deus para transmitir a mensagem que ouvira ao povo. O texto diz que o povo de Israel havia sido levado cativo. Era o período no qual os israelitas estavam no cativeiro babilônico. Não havia apenas Jeremias de profeta. Existiam outros profetas contemporâneos, tais como Ezequiel, tais como Daniel. Eram profetas que também faziam parte da nação de Israel e estavam vivos nesse período. Portanto, Deus poderia enviar qualquer deles. E quando Deus chama Jeremias e diz: olha, antes de nascer,
O seu chamado não foi agora, Jeremias. Não foi depois que você completou mais de 30 anos. O seu chamado, Jeremias, aconteceu lá no projeto, quando eu te constituí, quando eu havia idealizado o projeto acerca da sua vida, antes de você sequer estar no ventre materno. Quando a sua mãe olhava para você, Jeremias, e via um bebezinho, eu olhava para aquele bebê e eu via um profeta. Quando alguém o chamava de o bebê Jeremias, eu chamava de o profeta que eu já havia entregue às nações. Porque nós que somos humanos, queridos ou queridas que me ouvem, nós olhamos para a nossa história, lembrando do passado e sonhando com o futuro. Mas Deus não. Deus, quando Ele olha para a nossa vida, por ser um Deus atemporal, por ser um Deus ilimitado, Ele olha para a nossa história vislumbrando o nosso passado, o nosso presente e ao mesmo tempo o nosso futuro. Portanto, aquilo que para nós ainda será, para Deus já é. Romanos 4:17 diz que Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Ou seja, Deus é eterno. Deus é eterno. E Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quem olhava para Jeremias via um bebê, ele via um profeta. Quem olhava para Moisés via um homem pesado de lábios, ou quando criança via apenas um bebê. E ele via um libertador, um legislador e um profeta. Quem olhava para Ezequiel via alguém ali junto ao rio Quebar e não tinha de repente uma consciência da importância ou da relevância daquele chamado. Mas Deus disse: nas tuas mãos eu confiei a alma de alguém. Tem alguém que será salvo, porque nas tuas mãos eu entreguei a responsabilidade de ser atalaia, de comunicar aquilo que eu comunico a você. É bem verdade que no tempo que Jeremias nasce, haviam 3 grupos de autoridade em Israel. Haviam os reis, haviam os sacerdotes e haviam os profetas. Os filhos destes já eram preparados para substituírem seus pais em seus ofícios e funções. Entretanto, era necessário que crescessem para assumirem os seus cargos. É provável que alguém esperava que Jeremias crescesse para assumir o ministério profético. Só que Deus está dizendo: Jeremias, eu não esperei você crescer, eu não esperei você se tornar adulto para eu saber quem você é. Eu não preciso esperar você crescer para saber qual o projeto que eu tenho a respeito da sua vida. Porque o projeto que eu tenho a respeito da sua vida, Jeremias, é um projeto que existe antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já sabia, você é profeta e eu te dei às nações como profeta. E quando Jeremias ouve este chamado de Deus, ele diz: eu nem sei falar. Eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um menino. E quando ele dá essa justificativa dizendo: eu sou apenas um menino, Deus poderia dizer: tudo bem, Jeremias, eu vou substituí-lo por um outro profeta. Mas o que Deus diz? Não diga que eu sou uma criança. Não diga que você não passa de uma criança. Porque a todos quantos eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu lhe ordenar, você dirá. Porque eu, o teu Deus, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É um segundo exemplo de pessoa que nós vemos com um chamado da parte de Deus, com uma mensagem que Deus lhe entrega, e que quando dá uma justificativa dizendo da sua limitação, Deus não se rende a esta justificativa, mas diz: eu tenho um projeto com você. Mas nós não pararemos apenas nesses 2 exemplos. Eu ainda irei para um terceiro exemplo, que é o exemplo de Ezequiel.
quando Deus o constitui como atalaia de Israel, no capítulo de número 3 do profeta Ezequiel. No capítulo de número 3 do profeta Ezequiel, nós encontramos o seguinte texto. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Você observa que Ezequiel, ele está no cativeiro babilônico, junto ao rio Quebar, quando é levado cativo junto com os judeus para ser oprimido pelo rei Nabucodonosor. O que ocorre é que quando Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo, e Deus lhes dá algumas visões, posteriormente, no capítulo de número 3, Deus fala com Ezequiel que o constituiu como atalaia sobre a nação de Israel para que ele avise o ímpio. E Deus diz: se eu te disser para você avisar o ímpio, e você não avisar, e o ímpio morrer no seu mau caminho, o ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Quando nós analisamos esse texto, nós podemos chegar à seguinte questão aqui, a seguinte conclusão. Se existiam outros profetas no tempo de Ezequiel, que faziam parte do cativeiro babilônico no mesmo período, como exemplo, Daniel, Jeremias, também eram vivos nesse período. Se Deus ordena que Ezequiel avise ao ímpio para que o ímpio se converta do seu mau caminho, e Ezequiel não vá, Deus, para evitar que o ímpio morra no seu mau caminho, Deus poderia enviar um outro profeta, um outro substituto, e deixar Ezequiel no seu cantinho, escondido, paralisado, bloqueado. Mas o que ocorre? Deus diz: não, se você não avisar, o ímpio morrerá. Se você não avisar, o ímpio vai morrer. A morte do ímpio é certa. Deus não poderia substituir o profeta para evitar que o ímpio morra? Ao que percebe é que para aquela alma que vai, ou para aquela alma passível de morte, existe um para avisar. E esse que deve avisar é Ezequiel. Ezequiel não será substituído caso ele fuja do seu chamado de atalaia. Porém, se ele avisa o ímpio, e o ímpio é salvo da sua maldade, se converte dos seus maus caminhos, esse ímpio não morrerá. E esse sangue não será cobrado das mãos de Ezequiel. É o que diz o texto que nós lemos. Logo, ao que se percebe,
nos 3 exemplos que nós lemos de Moshe, ou seja, de Moisés, aquele que foi tirado das águas. O mesmo exemplo nós observamos em Irmialgo ou Jeremias. E o mesmo exemplo nós encontramos em Ezequiel, no capítulo de número 3. Quando Deus lhe diz que ele é o atalaia de Israel e ele deve avisar ao ímpio. Você percebe que quando nós analisamos o texto de Êxodo, o texto do Êxodo no capítulo de número 3, quando Moisés dá uma justificativa a Deus, dizendo que ele é pesado de lábios, ele é pesado de língua e que ele não é eloquente, Deus sabia quem era Moisés antes de Moisés ser formado. Até porque o nascimento de Moisés é uma resposta de oração que o povo de Israel fez a Deus. O próprio Deus dá testemunho disso. No capítulo 3, onde nós lemos, Deus diz que ele ouviu a aflição do povo de Israel e por isso ele vem para livrá-lo. E quando ele vem para livrá-lo, ele diz: tu irás a Faraó e tu livrarás o meu povo da escravidão do Egito. Deus sabia quem era Moisés. Deus formou Moisés e Moisés era a resposta da oração de um povo que clamava por libertação. Mas Moisés cria uma justificativa dizendo: eu não sei falar. Eu sei que tem uma mensagem. Eu sei que tu, ó Deus, está dando uma mensagem. Mas eu tenho uma justificativa. Tem como enviar outro? Envia outro no lugar, no meu lugar. Envia outro que não seja eu. E quando ele diz isso, Deus diz. A Bíblia diz que a ira de Deus se acende. E quando a ira de Deus se acende, Deus diz: não tem Arão, o teu irmão que é eloquente? Vai, e eu serei com vocês dois. Eu serei contigo e tu serás a ele por Deus. Ou seja, Deus falaria com Moisés e Moisés falaria com Arão. Isso é o que diz o texto. Basta que você leia com atenção. Deus poderia ter substituído Moisés na pessoa de Arão. Deus permitiu que Arão fosse um auxiliar, assim como Miriam foi um auxiliar. Mas Deus não permitiu um substituto para Moisés. No mesmo sentido, quando nós lemos o texto de Jeremias, do profeta Jeremias, quando Deus o chama e diz: antes que fosses formado no ventre eu te conheci, antes que fosses formado na madre eu te santifiquei. Tem Bíblia, tem versões que diz: eu te consagrei, e às nações eu te dei por profeta. Jeremias olha para si e diz: não, eu sou menino, eu não sei falar. Deus diz: você pode até entender que não sabe falar, mas você é profeta. Profeta antes de nascer. Porque na mente humana, nós idealizamos que o chamado de Deus para a nossa vida é agora. É agora depois que eu me entreguei a Cristo. É agora depois que a minha família me entregou, fez um propósito sobre a minha vida, profetizou sobre a minha vida. O propósito de Deus sobre a minha vida é depois que Deus usou um profeta para poder dizer. Talvez esse seja um período que nós tenhamos tomado conhecimento a respeito do propósito. Mas o chamado de Deus antecede a isso. Porque Deus diz: Jeremias, é antes de nascer. Quando tua mãe olha para ti e te vê como o bebê Jeremias, eu te vejo como o profeta.
que no meio do cativeiro babilônico levará minha palavra para o meu povo de Israel. Quando Moisés olha para si e diz, eu não sei falar, Deus olha para ele e diz, não, você pensa que não sabe falar, mas você é a minha boca. Você olha para si e diz, eu não sou eloquente, sou pesado de língua, mas eu olho para ti e vejo o libertador. Enquanto você olha para si e vê a sua limitação, eu vejo aquilo que eu criei em ti. Eu vejo as habilidades que eu impregnei em você. Você olha para si e vê limitação. E eu olho para você e eu vejo as habilidades que em ti eu coloquei, mas eu coloquei antes de nascer. Aí quando nós olhamos para o chamado de Ezequiel, nós observamos que talvez a nossa fuga signifique morte de alguém. Enquanto eu fujo, tem gente morrendo. Enquanto eu renuncio à mensagem que está no meu coração, enquanto eu renuncio ao meu chamado, enquanto Ezequiel, no capítulo 3, pode renunciar ao seu chamado, Deus diz que se o ímpio morrer, o sangue Deus requererá das mãos de Ezequiel. Enquanto nós renunciamos o nosso chamado, Deus não está mandando substitutos. São pessoas que estão morrendo. Você observa que Deus não criou cópias daquilo que nós somos. Se você fizer o seu DNA, você observará que não existe ninguém igual a você. Se você é um gêmeo homozigoto, que é o gêmeo que é formado no mesmo óvulo, você perceberá que mesmo sendo formado junto com o seu irmão homozigoto, ainda assim o seu DNA dirá que vocês são irmãos, mas que você não é como ele. O DNA dará diferença, porque mesmo os gêmeos não são iguais. Não existe cópia. As nossas digitais são diferentes. Nós somos pessoas diferentes. A minha voz é diferente da sua, e a sua voz é diferente da voz de todas as pessoas. A sua voz trará pessoas para perto de Deus. Talvez nenhuma outra voz consiga o que a sua voz, com o seu jeitinho, conseguirá. Por quê? Porque você é singular. Não existe voz igual à sua. Não existe jeitinho similar ao seu. Não existem dois Moisés. Por isso Deus o levanta como libertador. Não existem dois Jeremias. Por isso Deus o levanta como profeta. Não existe ninguém como Ezequiel. Por isso Deus o chama como atalaia. Não existe duas pessoas similares a você que me assiste. Por isso Deus o convoca e planta no seu coração uma mensagem. E é por isso que você fica, Deus, eu não consigo falar, mas eu preciso sair desse ambiente de timidez, de paralisia, para que eu consiga transmitir a mensagem. E no meio desse curso, onde pessoas estão sendo destravadas da paralisia e da timidez, esta mensagem precisa chegar ao seu coração, para que você entenda que mesmo ainda com um pouquinho de timidez, porque no decorrer das aulas, muito da sua timidez já foi ficando para trás e você já está evoluindo. E mesmo chegando aqui, nessa aula, você pode ainda ter uma justificativa. Você pode ainda dizer, se eu não for, Deus manda outro no meu lugar. Porque quantas vezes nós ouvimos, quantas pessoas dizendo, se
Se você não for, Deus manda outro. Onde nós temos essa informação de que Deus manda outro? Porque não existe outro similar a nós. Talvez quando nós partirmos para a eternidade, talvez quando os nossos dias findarem, quando a conta terrena fechar, provavelmente alguém assumirá os nossos escritórios, assumirá a nossa casa, ou assumirão as nossas casas. Outras pessoas assumirão as nossas posses, assumirão lugares que nós conquistamos. Quando se trata da esfera material, mas na esfera espiritual, o Deus que convocou você e colocou essa mensagem no seu coração, convocou você. A mensagem que eu carrego é diferente da sua. As pessoas que eu vou alcançar com o meu jeito é diferente das pessoas que você vai alcançar com o seu jeitinho. Existem pessoas que, se eu comunicar a elas, elas não serão tocadas, porque o meu jeito não as toca. De repente até as afugenta. Mas você, com outro jeitinho, conseguirá comunicar, conseguirá se aproximar delas e trazê-las para perto de Deus. Porque o seu jeitinho é o jeito que Deus constituiu e formou para esse grupo que você irá alcançar. Reflita que esse seu jeito tem propósito. O seu jeito de ser foi proposital. Quando Deus desenhou cada detalhe a respeito de quem você é, Ele colocou em você marcas, habilidades, peculiaridade, singularidade. Não há ninguém como você. Por isso ninguém te substitui. Leia com calma, reflita nesses 3 textos que nós trouxemos para a meditação nesta aula e entenda que o seu chamado é seu. Assuma o seu lugar em Deus. Se aposse daquilo que Deus colocou no seu coração e comunique àqueles que estão esperando uma mensagem que virá exatamente de você. Que mesmo tímido, que mesmo tímida, que mesmo um pouco travado, um pouco travada, você tenha na mente a certeza de que antes de nascer, Deus já tinha um projeto a respeito da sua vida. E existem vidas que Ele confiou nas suas mãos. E Ele requererá de ti a prestação de contas a respeito delas. E de verdade, você é tão especial para Jesus, você é tão especial para Deus, que Ele não fez ninguém semelhante a você. Por isso, não há ninguém que te substitua. E isso não significa que você seja melhor ou que você seja maior que alguém, mas que você é alguém na medida daquilo que Deus desejou que você fosse. Então receba o seu chamado, saia do comodismo, saia do ambiente de paralisia, supere esse medo e vença, porque existem almas esperando por você. É certo que Deus não chama pessoas indeterminadas. Deus chama pessoas específicas. Ele chama aquela pessoa porque Ele tem um plano previamente estabelecido. Nós sabemos que Deus não tem plano B. Quando o plano A falha, Deus trabalha na vida do ser humano e segue o plano, porque o plano de Deus sempre é perfeito. O chamado é com Ele, mas o ato de se posicionar é com o ser humano. Nós não somos maiores, nós não somos melhores. Nós somos apenas diferentes, dependentes uns dos outros e dependentes de Deus.
E precisamos entender quem nós somos. E entendendo quem nós somos, nós percebemos que não há para onde correr. Não há para onde fugir quando se sabe que quem nos chamou foi Ele. Então que nós não venhamos a nos esconder, que nós não venhamos a criar justificativas e fugir. Porque segundo os exemplos bíblicos que nós temos, Deus não criou substitutos, mas criou pessoas específicas para cumprirem projetos específicos. E a exemplo de Ezequiel, se o projeto não for cumprido, corre o risco de pessoas perderem as suas vidas, perderem a sua salvação por causa da negligência daquele que foi chamado. E a Bíblia deixa bem claro que se o ímpio morrer na sua maldade, o sangue será requerido das mãos de alguém. Que Jesus tenha misericórdia de mim. Que Jesus tenha misericórdia de você. Que eu consiga me posicionar. Que você consiga se posicionar. E que nós venhamos cumprir o projeto, o propósito para o qual nós somos chamados, já que não existe substituto para a nossa vida. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos criou de modo singular. E que esta certeza possa nortear o nosso pensamento. Que essa certeza de que nós somos singulares, únicos e insubstituíveis dentro do chamado. Que esta verdade venha nortear os nossos pensamentos. Que esses pensamentos venham controlar as nossas emoções e que nós tenhamos segurança dentro desse propósito para entendermos que, sendo únicos, nós caminharemos dentro do chamado que o Senhor nos fez. Que Deus abençoe a sua vida, lhe dando segurança, lhe dando estrutura, lhe dando visão, para que você entenda que o mesmo Deus que te fez o chamado e que te criou único, foi o Deus que te deu habilidades para que você seja não mais e nem menos, mas que você seja exatamente a medida daquilo que Deus te projetou para ser. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo seja o teu consolo, que ele seja a tua força e que você possa avançar dentro desse projeto eterno. Que Deus te abençoe, receba o meu forte abraço e nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Receba o meu carinho mais uma vez e até mais.